Bom, então retornando, a gente tem então dois aspectos. O primeiro, do grupo 1, da caneta marca-texto, do grupo 2, da caneta esferográfica, em corpo único, retrátil. Eu queria escutar um pouco de vocês. Quais foram os aspectos que o grupo 1 entendeu, assim, que seriam importantes para poder fazer a diferenciação com relação à caneta esferográfica, que hoje é mais encontrada no mercado, vamos pensar dessa forma. Ela está sem a tampa, mas ela tem a tampa também, tá? Que é feito em duas partes, assim como essa estrutura da caneta marca-texto, que também apresenta a estrutura em duas partes. Grupo 1, vocês querem comentar? Nós colocamos algumas observações da questão do formato, que tem um formato meio triangular. É um tubo de plástico de coloração laranja, que auxilia na escrita da caneta tradicional. E difere da caneta esferográfica em sua utilização, pois a mesma é útil para marcar o texto e não para a escrita sobre superfícies. É definida como tubo de plástico cilíndrico ou outro formato, podendo assumir cores diversas ou mesmo ser transparente, não recarregável, tampa cilíndrica móvel, prendedor lateral, tipo pincel, ponta chanfrada. Algo mais a colocar, galera? Assim, Paulo, foi interessante, você colocou alguns requisitos. A ponta é um requisito. A questão do tipo de tinta, vamos pensar assim, ela tem uma característica diferente, serve para poder fazer a marcação do texto, então ela pode ser utilizada na identificação, por exemplo, de escritos, ou ela tem uma utilização diferente da utilização de uma caneta esferográfica, vai construir conteúdo. Esse aqui vai, na verdade, fazer o destacamento daquele conteúdo, né? Vai destacar algum conteúdo frente a outros que já existam. E aí você tem a ponta chanfrada, com característica também de ser uma possibilidade de que ela pode executar essa marcação, esse destaque, com características diferenciadas. Se a ponta é diferenciada, você tem marcações com traços mais finos, marcações com traços mais espessos. Se eu fosse pensar então o seguinte, você levou em consideração, e aí eu vou colocar isso para o grupo, essa relação de características da caneta. Ela é diferente do que já existe, e aí a gente entendendo que o que já existe é uma caneta esferográfica, ele acaba tendo uma... A importância da novidade vai estar nesses detalhes que são confrontados. A caneta esferográfica ela também serve para destacar? Serve. Ela serve para destacar. Mas ela é diferente em quais aspectos? Você destacou vários deles. Mas eu queria que vocês elencassem, por exemplo, se fosse enumerar esses aspectos, um aspecto seria qual? A tinta utilizada? A característica da tinta? Esse é um aspecto importante? Eu acho que é o mais importante. Pois é, então vamos tentar elencar aquilo que seja o mais importante. Então a tinta vai ser o mais importante. O segundo aspecto seria mais importante, seria qual? Depois da tinta? A ponta. A ponta. Então você tem os destaques da tinta, o destaque da ponta, e além disso, essa, essa estrutura que está aqui, Um formato ergonômico? tudo bem, o formato é uma coisa interessante, mas diferente dessa aqui, essa aqui pode ficar aberta? Não. Então ela tem restrições. Tá? Então se eu for, por exemplo, construir isso aqui, característica de detalhe que você está me apresentando é suficiente para poder construí-la? Não. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Vou parar aqui por um momento e vamos lá para o segundo grupo para a gente poder falar um pouquinho dessa aqui. Tá bom? Ok. Segundo grupo, quer comentar um pouquinho a respeito dessa? Alguém pode comentar?
Se puder abrir o microfone. O colega escreveu algumas Aqui no chat, né? no chat, né? O Simão escreveu caneta esferográfica recarregável com prendedor em alumínio para bolso de camisa, paletó, lapela, pele de plástico resistente na cor amarela, com possibilidade de ser reproduzida em diversas cores, com revestimento de alumínio, com possibilidade de recarga da tinta em várias cores. Discorre de uma esfera para sua ponta quando esta desliza na superfície onde se escreve, própria para escrita de cartas, cartões postais, livros, realizar apontamentos em cadernos, cartolinas, toda a superfície em papel. Não, legal. Vamos pensar uma coisa junto. A O Rafael principal também escreveu. característica dessa caneta, se a gente fosse enumerar, o outro grupo enumerou que a primeira grande característica aqui seria a tinta. E nesse aqui? Nesse, eu descreveria como o fato da caneta ser retrátil, né, que às vezes possibilita uma durabilidade da tinta, às vezes uma tinta diferente também, né, que você não precisa tampar a caneta, o fato de você poder trocar o refil. Então, se a gente fosse Talvez. parar para poder pensar, essa aqui, comparada a essa caneta esferográfica aqui, nessa comparação, ela sem formato peça única. Tá, na verdade é o seguinte, ela, como caneta ou como estrutura, ela até tem a formação em duas estruturas, mas que formam uma estrutura única que permite, de forma retrátil, que você consiga expor a ponta para poder promover a escrita, e você tem a possibilidade de carregar isso aqui, igual foi colocado aqui, na lapela, ou num paletó, num bolso, qualquer que seja. O que é interessante dela poder ser retrátil? Eu acho que ela é mais confortável de ser utilizada também. O conforto. Então, por exemplo, uma caneta como essa, ela não tem a possibilidade, pensando, se eu perder a tampa dessa caneta e eu colocar essa caneta no bolso, o que vai acontecer? No Ela vai vaso, riscar, né? não é? Vai arriscar isso. Então ela vai causar um certo dano, uma camisa, uma coisa que é algo indesejado pelo uso. Mas se a gente for pensar pelos conhecimentos que a gente viu até agora, essas duas aqui, elas têm atividade semelhante, não é isso? Sim. Essa aqui, ela pode ser considerada uma patente de invenção frente a essa aqui? Ou Não, seria um modelo de utilidade. porque ela tem características ergonômicas talvez mais interessantes, como um produto, o fato dela ser retrátil, não é isso? Quantas reivindicações eu teria aqui para a gente poder pensar sobre isso? Espera um pouquinho. Quantas reivindicações eu teria aqui para poder pensar sobre a diferenciação entre patente e modelo de utilidade? Eu teria aqui algumas características da tinta, da escrita, do formato. Então, a gente teria condição de observar que esse material que está aqui tem pelo menos duas. Teriam mais reivindicações a serem feitas, não é isso? Se eu for olhar para esse aqui, eu tenho apenas uma reivindicação ou mais do que uma reivindicação a ser feita? Eu acho que tem mais de uma, né, Juan? Me conta então, Simão. O fato de ser retrátil, recarregável, prendedor, revestimento em alumínio, praticidade dela, né, para determinado grupo, ela tem vantagens em relação ao estado da arte, né? Todas essas vantagens dessa caneta não poderiam ser construídas para uma única reivindicação no modelo de utilidade? Não sei, não dá mais de uma reivindicação, não? Estou colocando para a gente poder pensar.
Nota que a dificuldade que a gente tem quando a gente vai trabalhar uma tecnologia de uma terceira pessoa depende muito do que a gente espera dessa tecnologia, do que aquela pessoa pretende. Porque, por exemplo, colocar isso aqui no mercado é a pretensão que todo processo de proteção patentária sugere, a expectativa de que isso vá ao mercado. Então é o seguinte, colocando isso no mercado, a gente vai então proteger dentro daquilo que é possível fazer a proteção. Então, vou começar por esse aqui, depois eu vou para outra caneta. Mas se a gente fosse colocar uma reivindicação dessa tecnologia que está aqui, embarcada nessa caneta, com características diferentes do que a gente tem no estado da técnica, eu poderia pensar que ela tem um corpo único, ela não precisa de tampa, não é verdade? Ela tem a condição de ser retrátil. Então, caneta esferográfica retrátil, com adaptação para ser utilizada em, por exemplo, o prendedor. A gente poderia descrever o prendedor. Aqui, a tecnologia é uma só, ou a gente poderia dividir as tecnologias? Por que eu estou querendo chamar atenção para isso? O prendedor é uma tecnologia que ela pode ser adaptada em outras coisas? Em que sentido? O prendedor em si é uma tecnologia e a caneta é outra tecnologia? Ou as duas juntas fazem o processo de ter a tecnologia adaptada para esse sistema? Toda tecnologia ela precisa ter uma característica de ter um objeto único. Então, por exemplo, a falta do prendedor faz com que a gente talvez possa utilizar a caneta, mas ela perde vantagens competitivas. Nesse caso, a própria caneta é uma estrutura única. O prendedor ele faz parte da estrutura de base da caneta, como se fosse um encaixe. Se eu fosse descrever essa caneta, uma das formas de descrever essa caneta seria trabalhar com a descrição de cada uma das partes que fazem ou são necessárias à sua estrutura, tá? Incluindo o prendedor, a parte retrátil, as molas, a forma de fazer, por exemplo, engatilhar a ponta e trabalhar essa relação. Porém, ela continua sendo uma caneta esferográfica com características diferentes do que o que a gente tem no estado da técnica. Porém, sendo uma caneta com aplicações muito semelhantes com algo que já existe. Então, o adequado, ou uma das sugestões, é que a gente poderia trabalhar isso aqui como realmente um modelo de utilidade, juntando todas essas reivindicações em uma reivindicação única. Tá? Essa é uma sugestão. Porém, existe uma outra relação importante que é o seguinte, eu tenho dúvida sobre ter uma proteção na forma de um modelo de utilidade ou ter uma proteção na forma de uma patente de invenção. Uma dessas ideias é que todo modelo de utilidade ele se baseia na constituição de um produto. Então, essa característica de produto, a caneta em si, ela confere essa característica. Se eu tenho mais do que uma reivindicação, potencialmente eu tenho uma patente de invenção. Se eu tenho apenas uma reivindicação que diferencia esse produto dos outros que já existem, eu vou ter um modelo de utilidade. Se eu estou na dúvida, a sugestão que eu dou a vocês é que trabalhem como patente de invenção. Tá? Mesmo que a gente pode até enumerar outras relações de novidade ou de requisitos de reivindicação, garantindo a novidade dessa tecnologia frente às outras para poder descrever em mais do que uma reivindicação. O que pode acontecer? Na avaliação técnica do INPI, é possível a gente requerer, ou o INPI fazer essa requisição a nós, de que eu transforme uma patente de invenção em modelo de utilidade. Isso é possível. Não é possível o contrário, que um modelo de utilidade se transforme em uma patente de invenção por estrutura. Então, quando a gente tem dúvida sobre fazer algum determinado detalhamento de uma tecnologia que eu apresente como modelo de utilidade ou como patente de invenção, nessa dúvida eu vou optar pela patente de invenção. Posso até descrever mais do que uma reivindicação. E aqui entra um ponto importante sobre estrutura de avaliação técnica do INPI. As reivindicações elas podem ser reescritas, tá, para poder adequar alguma avaliação técnica que o INPI requeira junto àquela tecnologia. Então, eu posso reescrever as reivindicações num tempo futuro.
mas eu não posso reescrever o que está no relatório descritivo. Eu esqueci de um detalhe que foi essencial para poder descrever o detalhamento de uma reivindicação que eu pretendia. Não coloquei no relatório descritivo, eu não posso adicionar matéria depois da data do depósito. Mas eu posso alterar as reivindicações, e isso faz com que eu possa, por exemplo, acertar futuramente, tá, o melhor enquadramento em termos de reivindicação frente àquilo que foi pretendido. Então, eu poderia escrever isso aqui como uma patente de invenção ou como um modelo de utilidade. Tenho essa dúvida? Ótimo, então eu vou trabalhar requisitos de invenção. O que eu vou reivindicar? Uma caneta esferográfica em corpo único, tá? Ou na forma de estrutura com partes móveis que se configuram como um corpo único, retrátil, com estruturas que permitem o seu transporte sem o uso das mãos e colocado em superfícies, papel, e aí eu posso dar exemplos no relatório descritivo, mas com estrutura de suporte, tá? Como se fosse, assim, na forma de um prendedor, de acordo com o desenho. E eu posso colocar o desenho para poder ajudar nessa descrição dessa caneta. Então, eu posso utilizar desenho para poder descrever na reivindicação aquilo que eu pretendo proteger. Se eu tiver mais do que uma reivindicação, a sugestão é que eu tenha uma patente de invenção. Se eu entender que esse detalhe de ser retrátil e a presença de um prendedor implica em mais do que uma reivindicação, então eu vou caminhar para uma patente de invenção. Tá? Por outro lado, a caneta, quanto estrutura, já existe. A caneta esferográfica, ela já existe. O fato da ponta ser uma caneta esferográfica, a patente da carga dessa caneta, potencialmente é algo que eu não detenho pela estrutura do formato da caneta. Então, eu poderia descrever essa relação, inclusive o formato dessa estrutura que está aqui poderia ser parte dos detalhes que são importantes para esse invento. Então, esse detalhamento é que vai fazer a diferença, inclusive, para que, se alguém tiver usando essa tecnologia para poder usar como base para descrever novas tecnologias, ele vai necessariamente ter que diferenciar esse produto dos demais. E para isso, eu tenho que estar com essa informação publicada, divulgada, e o produto está apresentado. Eu queria trazer esse detalhamento em relação ao modelo de utilidade e patente de invenção, porque isso pode gerar dúvida. E no caso de dúvida, migra para o detalhamento como patente de invenção, para poder descrever essas características. Eu vou sugerir que aqui a gente tenha dois pontos que são bastante importantes. A estrutura, ela é um conjunto de peças móveis que se configura em corpo único. Abrir a caneta ou fechar a caneta é uma estrutura retrátil, que se dá por força desse mecanismo aqui atrás. E a estrutura de prender é algo que é interessante. Ser amarelo, ter outras colorações, isso a princípio você pode prever no relatório descritivo, tá? Mas as reivindicações você pode apresentar que tanto a coloração quanto o material no qual ela está sendo construída podem ser feitos de forma diferente. Se eu for para esse detalhamento, eu tenho de fato uma patente de invenção e não um modelo de utilidade. Mas eu vou ter que descrever, por exemplo, características mecânicas, tipo resistência. Ela é resistente? Se eu tivesse, por exemplo, aqui, nesse caso é corpo único e ela é lisa. Eu posso ter uma maior ou uma melhor empunhadura com outra caneta, com uma outra estrutura diferente? Poderia, mas isso é uma novidade frente a esse material que está aqui. Tá? E aí eu posso ter um adaptador de empunhadura para caneta que me permite talvez uma escrita mais firme. Peso e outras coisas podem ser advindos dessa relação que está aqui. Então eu queria comentar um pouco a respeito dessa caneta para a gente poder trabalhar essas possibilidades. Tá claro, gente? Antes de eu passar para a próxima, vocês querem comentar alguma coisa? Simão, Thaís, que comentaram anteriormente. Mas esse detalhamento que está aqui apresentado é bastante interessante para a gente poder conseguir o que é a caneta. Diga. É muito interessante isso, né? Porque, salvo me engano, a primeira caneta assim, em forma esferográfica surgiu no século XIX, né? Então parece que a gente está falando de um objeto óbvio, mas não é. Principalmente a escrita do pedido de patente
É algo assim, que não é só detalhado, ele tem que ser muito preciso. Ele tem que ser capaz de conseguir, assim, você tem que detalhar a ponto de que alguém consiga construí-la. Essa talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem. Você quer ver um detalhe que aqui, e em qualquer outra caneta esferográfica, é bastante interessante? Ela não escreve para cima. À medida que você vai tentar escrever, por exemplo, uma superfície na parte superior, eu vou tentar escrever dessa forma, eu não vou Aham. conseguir fazer isso. Então, essa é um limitador, por exemplo, de uma caneta esferográfica. Sim. Ela não escreve debaixo da água. Uhum. Um lápis faz isso, tanto para cima quanto embaixo da água. Então, se eu quiser fazer uma anotação subaquática, eu posso usar um lápis, Uhum. uma superfície, por exemplo, de madeira. Isso é Sim. possível. Então, assim, alguns limitantes são oportunidades para que se desenvolvam novas tecnologias. Nesse caso, eu quis trazer isso, mas para poder falar da discussão sobre modelo de utilidade e patente de invenção, porque isso pode causar dúvida quando a gente for escrever um pedido, tá? E, na dúvida, migrar para uma patente de invenção, porque ela pode ser conduzida na sua estrutura de construção como modelo de utilidade. Uma outra situação interessante é que, se for entendido que o pregador ou o prendedor, tá, caneta e o mecanismo de acionamento são tecnologias distintas, eu posso pegar o mesmo relatório descritivo e dividir para 3 proteções distintas. Isso também é possível. Mas aí o nível de detalhamento do relatório descritivo tem que estar de acordo para poder fazer reivindicações, mecanismo de acionamento, característica de presa, da presilha e estrutura da caneta em corpo único. Então, toda patente ela se refere a uma estrutura única de proteção. Então, no momento que eu tenho mais tecnologias dentro de um mesmo aparato, estou tratando todas elas juntas, compõem a tecnologia nova. Ok, vou trabalhar esse escopo de proteção. Se são tecnologias distintas que funcionam de forma separada e podem ser utilizadas em outros, ou o mecanismo pode ser utilizado em outras tecnologias, a gente poderia, lá na frente, não, isso aqui não se trata de uma tecnologia única, mas se tratam de 3 tecnologias que fazem parte de um mesmo produto. Então, a gente pode, por recomendação do INPI, fazer essa separação também. Então, isso também são casos possíveis de serem trabalhados. Tá? Então, o nível de detalhamento do relatório descritivo ele é bastante importante nesse processo, porque no momento que eu tenho esse detalhamento, eu posso ter, então, a reivindicação pertinente. Tá ok? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque eu acho que é um detalhe técnico que muitas vezes vai para além um pouco do que é só depositar um processo de patente, mas tentar descrever algo um pouco mais além. Podemos seguir para o outro? Simão, mais algum comentário? Mais alguém do grupo, se quiser, está aberta para a gente poder... Ok. Essa segunda tecnologia, ela continua então sendo uma estrutura de tampa e corpo, tá, diferentes. A estrutura, por exemplo, a tinta, a caneta, a estrutura do corpo, ela serve para coisas diferentes. Necessariamente, comparando com uma caneta esferográfica, eu tenho diferenças importantes. O material é bastante diferente. A estrutura da ponta, com detalhe, que foi apresentado até pelo Paulo, dele ser diferenciado, nesse sentido que ele pode promover uma escrita mais fina, uma escrita um pouco mais espessa. Tá? E o detalhamento foi colocado até aqui no chat também. E aí a gente tem alguns apontamentos. Que essa, não, se bem que no chat acho que foi... Bom, mas aqui a gente tem alguns pontos. Foram colocados pelo menos 2. A questão da tinta, a questão da estrutura e a questão do detalhe. Essa empunhadura, organização de como eu posso utilizar essa caneta, ela, na verdade, ela tem 3 características possíveis de utilização, pensando nessa ponta que é diferenciada. Então, com isso, eu teria
o objeto no qual eu estou trabalhando, que é a caneta, a característica dela ter o tipo de tinta que permite destacar textos já escritos anteriormente, independente. Noé, pode colocar no grupo, que eu acho que aí fica fácil, mas eu, assim, se vocês quiserem comentar também, está aberto o espaço aqui para a gente poder conversar. Mas a ideia aqui é o seguinte, você tem a ponta, a tinta e a estrutura. Tá? Algumas limitações, claro, a gente começa a ter, mas a ideia de construir essa caneta, uma das coisas que é interessante é o seguinte, essa caneta, ela é de uso único. Porque, por exemplo, a estrutura que está aqui dentro, o cartucho que permite a aquisição da tinta é blindado. Eu não consigo abrir isso aqui sem destruir a caneta. Então, o fato dela ser de uso único também passa a ser uma estrutura importante. E o fato dela ser blindada é justamente para poder, muitas vezes, garantir um maior tempo de uso sem que a carga fique exposta ao ambiente seque. Então, aqui eu tenho claramente algumas características que diferenciam uma caneta esferográfica. Então, aqui eu não teria tanta dúvida de pensar que é uma patente de invenção com algumas características de reivindicação. Para poder construir, muitas vezes, o desenho seria importante das suas peças separadas, inclusive as estruturas do cartucho sendo tratadas como forma de trabalhar isso numa condição de que uma outra pessoa consiga construir essa caneta. A partir daí, a gente tem, então, uma nova, ou uma característica, e o potencial uso dela, ou os tipos de cartucho que possam ser utilizados nessa caneta, me permite esse destaque, sendo feito de cores diferentes. E a gente tem, talvez, produtos amarelo, verde, para a gente poder trabalhar essas tintas. Então, essa variabilidade de propostas de possíveis tintas a serem utilizadas com características mínimas, isso seria interessante. O formato anatômico dela também passa a ser interessante, a questão da tampa, ou mesmo a forma de como fazer como prender essa tampa, porque ela é sob pressão, ela é feita sob pressão, e ela é de difícil saída, então ela permite que a vedação da tampa seja mais adequada. Todos esses aspectos me dão a característica de trabalhar isso aqui como uma patente de invenção frente ao estado da técnica, que seria uma caneta esferográfica. Eu poderia utilizar nessa estrutura, ambas as estruturas, tá? Tanto a caneta esferográfica quanto a marca-texto, a utilização de outras relações que a gente já conhece, que são anteriores, inclusive, à caneta, mas que poderiam ser potenciais concorrentes. Exemplo, lápis. Um lápis poderia ser utilizado como anterioridade frente a uma caneta marca-texto ou a uma caneta esferográfica, tá? E que se distingue em função da marcação permanente. Todos dois são marcadores permanentes. E aí, com isso, a gente tem essas características. Então, com isso, esse detalhamento das características do produto são importantes. Mas é importante também que a gente consiga construir ou permitir que uma terceira pessoa construa aquele artefato, aquele produto, com a descrição que a gente está buscando proteger e apresentar. Então, com isso, essas reivindicações, a tampa, ou a forma da caneta, a tampa, a estrutura do cartucho, o formato da ponta, todos entrariam como reivindicações dentro desse aspecto de proteger esse produto caneta marca-texto. Então, eu estou colocando isso para a gente poder avaliar. A caneta marca-texto ela tem uma característica bem diferente dessa outra caneta, porque são, enfim, objetos muito, muito diferentes, mas a gente tem que evidenciar diferenças. Então, na construção do relatório descritivo, é importante sempre trabalhar um comparativo, considerando a caneta, e aí eu posso pensar o pedido de proteção, a descrição dela por um fabricante, alguma informação técnica. Tá? Essa caneta é nova porque ela apresenta um formato final em corpo único, enquanto essa necessita de uma tampa. Utiliza-se assim, da forma como está, mesmo sem a tampa, mas a exposição
da ponta da caneta permite, por exemplo, que ela continue riscando superfícies de forma aleatória, coisa que essa caneta, de forma inovadora, surpreendente, uma vez fazendo com que a ponta seja colocada para a parte interna desse chassi da caneta, eu teria então a não utilização da ponta de forma, ou a não utilização da tinta de forma desnecessária. Dessa forma, sem a tampa, ela continua riscando da mesma forma, mas ela tem uma tampa com capacidade de vedar, com estrutura de permitir também essa questão. Acho que o detalhamento que foi colocado aqui, que na ponta dela eu tenho uma estrutura de suporte que permite ela ser fixada em algumas superfícies, sejam elas papel, bolso, outras que sejam interessantes para poder fazer o transporte dessa caneta. E aí, com isso a gente consegue descrever e ir melhorando esse detalhamento. A partir daí, gente, eu queria chegar num ponto com vocês, que é o seguinte: o detalhamento de uma tecnologia, ele vai ser necessário para que a gente possa descrever a tecnologia, mas conseguir reproduzir essa tecnologia. Então, a suficiência descritiva de um invento depende dessa descrição, para que alguém possa reproduzir. Se eu não conseguir atender o requisito de reprodutibilidade, essa patente pode ser considerada nula. E aí entra um ponto importante. Existe uma discussão, e aí a gente tem horas de vídeos gravados de outras pessoas, inclusive palestras. Eu já participei de algumas, com alguns pesquisadores, colocando o seguinte: eu patenteei esse produto, esse processo, se eu contar para vocês, eu vou ser obrigado a matar vocês. Não vou poder contar. E muitas vezes esse tipo de comentário traz uma relação de que o que está descrito em documentos de patente não é algo aberto. Pelo contrário, todo documento de patente precisa estar suficientemente descrito, porque o que a gente troca é o conhecimento técnico de algo inovador pelo direito de exploração comercial. Se eu não for honesto nessa construção dessa descrição, eu posso ter o meu direito também de exploração na forma de monopólio negada pelo Estado. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, concorrente ou não, tá, para poder falar alguma coisa a respeito de uma tecnologia que foi apresentada. Mas isso vai ser, muitas vezes, questionado por um técnico que vai avaliar o mérito do processo. E esse mérito só vai acontecer, essa avaliação de mérito só vai acontecer num tempo futuro. Tá? No Brasil, isso demora alguns anos, mas, de forma geral, países signatários do PCT, essa publicação ela vai acontecer minimamente 18 meses após o pedido de proteção daquela tecnologia. Nesses 18 meses, eu tenho alguns trabalhos que podem ser desenvolvidos. E aí entra essa segunda parte que eu quero avançar com vocês. Tá bom? Assim, para poder avançar nisso, eu quero conversar a respeito de você sobre essa estrutura de transferência de tecnologia, como que a gente vai trabalhar essas tecnologias, a gente vai avançar nisso no nosso próximo encontro. Tá? Mas eu queria usar esse tempo final da conversa de hoje para poder tirar alguma dúvida da construção dessa tecnologia. E aí a gente vai trabalhar essa informação tecnológica de acordo com o que a gente tem na mão, para poder avançar para o segundo aspecto, que seria, na verdade, a forma de transferência, tá? Os requisitos para transferência de tecnologia, tá? O licenciamento, a cessão de uma tecnologia, a organização disso, depois que eu tenho um produto, ou uma tecnologia, pode ser um produto, um processo ou uso, ou mesmo se eu tenho outras formas de proteção, como o know-how, a marca. Eu vou tentar passar para vocês um pouco dessas características no nosso próximo encontro, e aí eu avanço para a parte de transferência de tecnologia propriamente dito. E aí a gente vai para além do que é a proteção desse conhecimento. Alguém quer fazer algum comentário? Está aberto. E eu queria agradecer a participação de todos, mas eu acho que assim, esse exercício simples que eu tentei trazer foi de uma forma muito rápida, mas a ideia é que a gente consegue tirar algumas informações importantes, porque mesmo o objeto que a gente está enxergando, vendo, ele tem algumas características que vão precisar ser
bem descritas para que a gente compare essa tecnologia frente a outras que já existem. E esse é um exercício que várias das tecnologias que a gente vai ter hoje ou no futuro vai precisar ser feito quando a gente pretende fazer a proteção desse conhecimento na forma de uma patente de invenção, de um modelo de utilidade. Está aberto. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Juan, a respeito do prendedor que nós colocamos da nova caneta, quando a gente pega a tampa da caneta Bic, ela também consegue prender em algum local. Se a gente colocasse da nova caneta isso como requisito, a Bic poderia contestar, ela está tendo a patente dessa proximidade, que a caneta dela, a tampa também pode fazer essa função de prender em algum lugar? Pode. Quando a gente pensa em contestação, é uma questão seguinte, é uma situação, em termos do direito, uma questão de recurso. Se alguém se sente lesado por algo que está sendo pretendido, essa pessoa vai entrar com recurso. A BIC, naturalmente, é um concorrente, ele potencialmente pode entrar com recurso se ele não tiver aquela tecnologia. Estou colocando isso, estou até abrindo a questão da BIC como marca, mas a lógica é uma caneta esferográfica, tá? Independente do fabricante, mas é uma caneta que ela já tem uma característica, por exemplo, a gente pode pensar o seguinte, ela é considerando uma tecnologia que já está em domínio público. Vamos partir desse pressuposto, tá bom? Se ela for uma tecnologia que ainda não está em domínio público, e aí o que nós estamos falando? Do pedido de proteção, passaram-se 20 anos, aquela empresa detentora daquela tecnologia conseguiu usufruir da tecnologia, finalizou o pedido de patente, ela entra em domínio público, outras empresas podem produzir e comercializar aquele produto. Então, numa situação dessa, mesmo que, assim, eu poderia ter uma contraposição da empresa se eu estiver utilizando de forma indevida a marca dela. Tá? De alguma forma isso pode ser feito porque são proteções diferentes e os tempos de proteção são diferentes. Tá? Mas se o produto ele já caiu em domínio público, ela não pode requerer que eu, assim, posso fazer o uso, mas eu poderia buscar algo para além daquilo que está em domínio público, trazendo novidades. O prendedor, junto com a caneta, pode não ter sido uma novidade. Por outro lado, olhando dessa forma que está aqui, eu preciso da tampa para poder fazer a utilização da caneta junto com a tampa para poder ser um prendedor. Isso pode causar alguns incômodos. Por exemplo, a caneta pode soltar. Eu posso perder a tampa. Nesse caso, como é corpo único, o prendedor está embutido dentro da estrutura, claramente eu tenho um avanço, que não é óbvio. Principalmente frente ao prendedor permanecer na tampa. De uma forma similar, esse aqui também tem um prendedor que permanece na tampa. Ele está aqui do lado, existe essa presilha. Só que o mecanismo, por exemplo, de vedação da tampa, ele é muito mais eficiente do que uma tampa de caneta esferográfica. Então, até o mecanismo de fixação da tampa no corpo da caneta pode ser tratado como uma tecnologia que diferencia um material mais recente, inovador, de algo que já existe no mercado. Mas eu tenho que garantir e evidenciar essas diferenças para poder cumprir o requisito de novidade. Viu, Rafael? Então, assim, se eu enxergo que essas diferenças são importantes, eu vou precisar descrevê-las. E a novidade vai estar exatamente em cima de cada uma dessas diferenças que a gente vai apresentando. Então, aqui, o mecanismo de exposição ou de expor ou de retrair a ponta da caneta, a parte esferográfica, né, é um mecanismo importante que vai associado junto a um corpo único com um prendedor. Eu vou descrever isso frente àquilo que já existe no mercado das canetas que são nossos concorrentes. Aqui eu estou pegando só um produto para poder fazer essa comparação. Quando a gente vai tratar de um caso real, eu vou, na verdade, pegar tudo aquilo que está no mercado. E aí eu vou precisar entender o seguinte, o que existe?
que vai cair na relação de busca de anterioridade. A gente vai ter que buscar essa informação nos bancos de informação técnica, na forma de patentes, artigos. Muitas vezes, dependendo do produto, eu vou encontrar essa informação não num banco de artigo científico, mas eu vou buscar essa informação, por exemplo, num livro de receita. Se eu estou querendo proteger uma formulação, por exemplo, para produzir um produto alimentício, que seja uma formulação de bolo, ela poderia ser tratada como uma patente de produto? Por essa formulação, eu poderia pensar, por exemplo, que livros de receita passam a ser um material anterior a esse processo. Mas nessa formulação, vou vender uma formulação de bolo pronta. A pessoa simplesmente coloca água e produz o bolo. Ela não vai precisar buscar outros componentes de forma separada. Isso tudo está num pacote único. Ou então, não necessariamente num pacote único, mas um kit, onde eu tenho 2 pacotes separados que na hora da execução de fazer o produto eu vou colocar os 2 juntos. Tudo isso vai depender então do seguinte, olha, o que existe anteriormente àquela informação técnica para que eu possa diferenciar esse produto. Então, com isso, eu posso fazer alusão a todas as relações anteriores, trazendo os requisitos de novidade do produto, do processo ou do uso que eu estou querendo proteger, frente àquilo que já existe. Posso usar um livro de receita como anterioridade? Posso. Para a área alimentícia, potencialmente, isso é possível que seja utilizado. Em outras áreas, talvez isso seja totalmente absurdo. Tá? Vamos pensar, podemos ir na área agronômica. Um processo de transgenia, ele vai ter que comparar com outros processos de transgenia. Ele está querendo fazer um processo? Ok, então ele vai comparar com outros processos. O que é novo frente ao processo que já existe? Coisas assim a gente vai precisar pensar como fazer ou como confrontar aquilo que é de fato novo com aquilo que já existe. E o que já existe é tudo aquilo que está disponível hoje na literatura. Então, esse pequeno exercício aqui foi para a gente poder pensar o seguinte, a gente vai começar a buscar informação muito grande em relação a detalhes. Isso é uma questão de descrição da tecnologia. Mas eu tenho que ter igual ou talvez uma maior preocupação com a comparação dessa tecnologia e desses detalhes frente àquilo que já existe, ao que é anterior àquela proteção que está sendo pretendida. Tá? Então, eu vou ter que ter esse cuidado para poder conduzir, organizar e desenvolver uma proteção de um produto tecnológico no tempo de hoje, com todas as ferramentas que a gente tem e com todas as limitações que a gente vai ter também. Uma busca de anterioridade, a gente sabe que o que eu tenho é até o dia de hoje dentro do melhor juízo. A gente sabe que muita informação não está nem disponível por acordos internacionais ou por dificuldade de acesso a bancos de informação que muitas vezes a gente não consegue ter esse acesso. Dentro daquilo que a gente teve acesso, o melhor juízo é que aquele produto é novo, aquele processo é novo. E eu vou trabalhar em cima desse melhor juízo. Não sei se eu consegui te responder, Rafael, mas a ideia é sempre evidenciar os detalhes e confrontar com aquilo que realmente já existe. E trazer mesmo, até para que fique muito claro para aquele avaliador, junto ao órgão competente, no Brasil é o INPI, que a novidade é frente a um detalhe ou alguma característica técnica do produto que já está realmente já aberto, conhecido e disponível essa informação para que a gente possa confrontar. E é nesse confrontamento que a gente vai garantir o requisito novidade. O requisito a reprodutibilidade do produto, ela depende da condição de ter uma descrição que ela é minimamente capaz de que outra pessoa técnica do assunto consiga desenvolver aquele produto. Então, se eu não consigo reproduzir a patente, ela não é reprodutível. Então, ela não tem capacidade de ser produzida industrialmente, em escala, porque eu não consigo reproduzir sequer uma peça. Se eu consigo reproduzir essa peça, que seja uma única, ela consegue sim ser produzida em maiores quantidades. Outra coisa, a escala de uma tecnologia também é bastante importante, porque se eu consigo produzir em laboratório ou em quantidades pequenas,
pode ser que eu precise de adequação de maquinários para poder fazer com que essa produção aconteça em larga escala. E para isso eu precisaria, em algumas situações, em várias delas, adaptar o processo. Então, um processo que produz 10 mil peças num dia é diferente de um processo que produz 100 peças num dia. Então, até isso pode ser uma forma da gente confrontar essas realidades de uma tecnologia. Uma é capaz de oferecer uma produção relativamente pequena e a outra uma capacidade de produção muito maior. Com isso, a gente pode evidenciar relações de novidade frente a essas duas situações. Ganho de escala pode gerar novos processos patenteáveis, passíveis de proteção. Tá? Então, isso também é desenvolvimento de tecnologia. Assim como os usos. Se pretende um determinado uso, a gente tem, na verdade, a possibilidade de um segundo uso, que não era entendido no primeiro momento. Isso também entra dentro desses requisitos, mas aí basta que a gente apresente de forma suficiente a descrição dessas tecnologias. Tá bom? Pessoal, mais algum outro ponto? Eu vi que você colocou aqui, Rafael, no chat. Ok. E aí, com isso, a gente, então, mantém o encontro na semana que vem. Eu vou falar a respeito de transferência, sobre a parte não só de transferência de tecnologia, mas alguns requisitos dessa questão de transferência. E aí, com isso, a gente praticamente fecha essa primeira parte de informação tecnológica, descrição de um processo de proteção de conhecimento junto ao órgão nacional, que é o INPI, e a forma da gente poder pensar em como descrever essa tecnologia e alguns requisitos que são importantes nesse processo. Na semana que vem eu trago essa questão da transferência, especificamente, de tecnologia. A gente deve ter alguma organização também na semana que vem para poder, nas próximas 2 semanas, trabalhar a transferência. Quero fazer isso com vocês. E aí, na sequência, a gente vai trabalhar a questão de negociação de tecnologias. Então, provavelmente a gente vai ter essa nossa organização terminando o mês de julho, já podendo trabalhar processos de negociação de tecnologias frente ao que a gente tem conversado por aqui. Gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Se tiver mais alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Eu vou parar a gravação para a gente poder... Se alguém tiver algum outro ponto, a gente continua, mas a gente retoma na segunda-feira da semana que vem, nesse mesmo canal, tá bom? Eu vou interromper a gravação